Então, Karina, você desliga aquele ventilador, por favor? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, abra a nossa mente, ensina-nos, Pai, que todo sofisma, toda ação do diabo caia por terra, que em nome de Jesus possamos aprender de fato da Tua palavra do Senhor e ser de fato vivo em nós, em nome de Jesus. Amém. Pega uma água para mim, por favor, mano. Então, nós, na nossa aula anterior, nós falamos um pouco sobre Jesus, filho de Davi. Vamos abrir lá, Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Obrigado. Encontramos? Ótimo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para concluir um pouco do que nós falamos na nossa aula anterior, claro, existem várias outras implicações da vida de Davi com respeito à vida de Jesus e coisas que nós podemos observar. Mas vamos adiantar. Então, Davi teve um filho direto, né, que foi citado aqui nessa genealogia. Conseguiram? Sabem quem é o filho aí? Está no verso 6. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão. Bom, se esse é o filho direto de Davi, nós temos algumas coisas a aprender com esse Salomão. E aí não vai dar para a gente nem começar a falar sobre isso. A gente vai só citar e a gente passa para o próximo, estude, veja em casa como que isso vai funcionar. Salomão escreveu 3 livros, não foi? Lembra quais foram? Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Isso, exatamente. Então, quando nós observamos o que há em Provérbios, nós vamos observar que lá está a sabedoria de Jesus. Então, se você pega o livro de Provérbios e faz uma análise da sabedoria de Jesus, que o livro de Provérbios, nós poderemos perceber que o livro de Provérbios é uma sombra da sabedoria de Jesus. O livro de Provérbios faz referência à sabedoria de Jesus. Tanto que do meio do capítulo, antes do meio do livro, já deixa de se chamar Salomão e se torna apenas sabedoria. Você vai lendo, aí de repente fala Salomão diz, de repente some Salomão e fica a sabedoria diz, a sabedoria disse, a sabedoria é. Então aí, para que nós tivéssemos um conhecimento melhor disso, não, mas acho que pode deixar, obrigado, só porque estava meio forte, só porque senão sopra aqui no microfone aí. Obrigado. Então vamos abrir lá em Provérbios um pouquinho? Não, a senhora precisa não. Obrigado. Provérbios.
Ah, sim, claro. Então, depois dos Salmos aí, nós temos o Provérbios. Só encontrar aqui. Vamos lá. Nós só vamos ler um pouquinho. Provérbios de Salomão. Encontraram? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Isso aqui, irmãos, é exatamente uma face do ministério de Cristo. Lembra lá que Jesus vai nos dizer, nós temos a mente de Cristo, o povo mais sábio da terra, não é? É ou não é ou não é? Aí ele vai dizer, o princípio do Senhor o temor do Senhor é o princípio da ciência. E os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui está uma face, aqui o livro inteiro vai falar do caráter de Jesus, dos seus ensinos, do que o Senhor gera em nós. Provérbios de Salomão, filho de Davi. O próximo, por favor. Provérbios, né? O próximo livro aí é Eclesiastes, né? Vamos só ver como eles começam os livros. Como o Espírito Santo colocou isso aqui. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidades. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E o sol e nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando e volta fazendo seus circuitos. Ele vai falar uma série de coisas. Os ribeiros vão para o mar, vai falar uma série de coisas que acontecem naturalmente. E esse livro aqui vai descascar, vamos colocar assim, praticamente tudo que o homem valoriza, que é terreno. Exatamente, se nós fizermos uma análise lá do Evangelho do Senhor Jesus com o livro de Eclesiastes, nós vamos ver que Jesus vem com essa visão, ele vem para ensinar-nos isso. Onde está o sentido da vida? Em Deus, e não nas coisas que são terrenas, nessas coisas aqui. Então, olha, lembra que nós falamos? Quando nós começamos o livro de Mateus, né? Nós estamos lá no meio do primeiro versículo. Quando nós começamos, nós vimos que quando ele apresenta Jesus já tendo em mente que as pessoas conhecedoras da lei, as pessoas que conheciam o Velho Testamento, conheciam a palavra, sabiam quem era Davi muito bem, sabia quem era Abraão, sabia quais foram as passagens em que eles caminharam, quais foram as pegadas, quais foram os erros, quais foram os acertos, em que o Messias pareceria com Davi, com Abraão. Por isso, nesse momento aqui,
Deus coloca lá, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Próximo livro. Cantares. Cantares. Oi? Ah, sim. Tá, nós lemos Mateus capítulo 1, verso 1. E aí nós lemos Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vamos ler um pedacinho de Cantares agora. Onde Provérbios vai falar da sabedoria divina, da sabedoria de Jesus. Por que Provérbios? Porque quem escreveu Provérbios foi Salomão. Salomão é o descendente direto de Davi. E ele é filho daquela mulher que Davi roubou de Urias. Então, assim, tudo isso tem significado para nós. Mas, assim, nós vamos passar um pouco mais rápido para a gente poder avançar. A gente vai só falar rapidamente um pouquinho dessas coisas. Vamos lá, então. Cantares de Salomão, capítulo 1. Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti, ó rei. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que o vinho, os retos te amam. Aqui está falando do relacionamento entre Salomão e a Sulamita, que é o feminino de Salomão. É isso. E aqui está falando do relacionamento entre Cristo e a igreja. Entre Cristo e a igreja. Olha, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. O vinho tinha significado de trazer alegria. Mas os beijos do meu amado é melhor do que o vinho. Leva-me tu e correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Lugar de intimidade. Relacionamento entre Cristo e a igreja. Então aqui cada capítulo terá um direcionamento. Uma hora o noivo fala, outra hora a noiva fala. O noivo fala, a noiva fala. Então aqui nós vamos conhecer o quão profundo é e deve ser o relacionamento da igreja com Cristo. A profunda intimidade, conhecendo profundamente mesmo. Então nós vimos aqui rapidinho, né? O Provérbios fala da sabedoria. Por que nós estamos lendo esses 3 livros? Porque é o filho direto de Davi, que é Salomão, que está citado na nossa genealogia. Por isso estamos lendo os 3 livros que ele escreveu. E esses 3 livros revelam a pessoa de Cristo. Então, Provérbios trata da sabedoria de Deus. Eclesiastes, onde está o sentido da vida, e o sentido da vida está em Deus, em Cristo.
nos revelar isso, vai dizer que tudo, o que adianta, né? Lembra quando Jesus fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? É exatamente, Jesus diz uma frase que resume o livro de Eclesiastes inteiro. Aí se a gente quiser dar uma alargada no que Jesus está dizendo nesse texto, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é só ler o livro de Eclesiastes inteiro e a gente vai ter uma noção do que Jesus estava dizendo naquele pequeno contexto. Tá claro? Hã? Então, Cantares vai falar do relacionamento. A partir do momento que nós não olhamos para as coisas mundanas, o relacionamento em que nós devemos ter com Cristo, que nós devemos buscar, que nós devemos tomar posse, vamos colocar assim, desse relacionamento. Bom, então assim, com respeito a Davi, eu acho que tá bom, assim, já temos um início, né, para entendermos o ministério de Jesus, já temos esse início de percebermos Salmos, a vida de Davi, Cantares de Salomão, Eclesiastes, Provérbios, tudo isso vai revelar o Senhor Jesus. Leia esses textos tendo Cristo como centro deles e vai dar tudo certo. Abraão, então. Sim, alguma dúvida assim, severa com respeito ao Davi? Mas no final a pergunta, escreve a pergunta aí e no final, Gênesis capítulo 15. Gênesis fica antes de Apocalipse. Encontramos? Gênesis capítulo 15. Encontramos aí? Ótimo. Verso 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur, da terra de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os no meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas, de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e a afligirão por 400 anos. As profecias, gente, se cumpriram assim fantasticamente. 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades.
Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu e assim por diante. O nosso foco será nesse ponto aqui, do verso 17 a seguir. Não do verso 17, claro. O verso 17 é consequência dos versos anteriores. Então, o que isso tem a ver com o nosso Senhor? As características de Abraão deveriam estar em Cristo. Bom, quando se fazia, dizem os estudiosos, os eruditos, para se fazer um pacto e Deus aceitar aquele pacto, era necessário que pegasse esses animais e partisse, para se fazer uma aliança, né? E partisse esses animais e colocasse as bandas deles lá separadas. E as duas pessoas, as duas partes do pacto, as duas partes da aliança, passariam no meio dessas duas partes, essas duas bandas, né? O que aconteceu aqui, que é rico demais para nós? Abrão prepara tudo isso e Deus faz uma aliança com Abraão, não é isso? Só que uma aliança diz de contrato, diz de regras que devem ser seguidas para que aquela aliança funcione, para que ela permaneça, não é assim? Quando você faz um contrato de compra e venda, se o cara não te pagar, você pega de volta. Quando você casa lá, né, se a pessoa começar a bagunçar de forma que a Bíblia condena, você, essa aliança está quebrada, não vai funcionar, não. Entende? Então, uma aliança fala de responsabilidade dos dois lados. Não pode quebrar, não pode cair. Olha só, quando chega o momento, Deus faz todas as alianças, né? Deus fala com Abraão aqui anteriormente e fala: olha, Abraão, você sai da sua terra, lembra? Sai da sua terra para o lugar que eu vou te mostrar. Eu darei a sua descendência dessa terra. E aí, por fim, chega aqui e Abraão diz assim: como eu vou saber que o Senhor vai fazer isso? Não é que nós vemos aqui agora? Ele fala: vamos fazer uma aliança, como uma aliança que você reconheça como uma aliança. Né? E aí, ele prepara toda essa aliança e chega esse momento aqui. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha que passou naquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo o que nós vimos aqui. Só um minutinho aqui. Verso 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas, de certo que peregrina será a sua. Então, enquanto Abrão estava, profundo sono. Abraão estava dormindo quando Deus faz essa aliança com ele, a aliança que ele preparou antes, e Deus faz essa aliança com ele. E agora, no meio dessas duas metades, quem deveria passar? Deus e Abraão, não é isso? Mas o que acontece? Quem que passa no meio das duas metades e sela a aliança? Deus sela a aliança. E Abraão não passa. E nós vamos ver que Abraão vai cair muitas vezes, vai falhar muitas vezes, se ele tivesse passado nessa aliança aqui. Porque a promessa era: olha,
anda na minha presença, seja uma bênção. De repente, Abraão começa a mentir, Abraão começa a pecar, começa a fazer uma série de coisas erradas, que se dependesse de Abraão para que a aliança continuasse fixa, firme, não estaria firme. Então, irmãos, é nessas bases que nós estamos fixados em Cristo. Por isso nós declaramos que somos dependentes dele. Por isso nós dizemos e temos a certeza que o que é graça. Então a graça começa nesse momento aqui, onde o nosso pai Abraão, pai na fé, ele ele fica desacordado enquanto Deus cumpre essa promessa. Deus cumpre com essa aliança. Deus passa e faz essa aliança. Claríssimo? O que tem a ver isso com Jesus? Isso, então nós vamos ver vários e vários textos aqui na frente que vão dizer: eu desci sozinho o lagar. Eu desci, eu fiz sozinho. Não foi assim. Lembra que Paulo vai nos dizer, né? Estando nós mortos no pecado, deu-nos vida juntamente com ele. Sabe, gente? Então, isso precisa, como a gente já tem dito, precisamos meditar sobre isso. Muito, muito, muito. Precisamos pedir que Deus nos mostre isso, ou a nossa vida será pequena. Nossa vida cristã, nós vamos ter um Deus pequenininho, como nós estávamos falando na reunião de domingo. Sabe? Quando Paulo diz a quão grande salvação, Paulo é uma pessoa muito convicta e clara dessas questões que nós estamos vendo agora. Ele era um cara da lei, né? Ele era um conhecedor da lei. Então, quando ele vê Cristo, quando Jesus derruba ele do cavalo lá no caminho para Damasco, eu creio, e ele vê, e aí ele fica aqueles 11 anos sumido, que a Bíblia nem toca no nome dele, 11 anos, e ele vai repassar tudo que ele tinha visto, Daniel, Gênesis, Êxodo, Davi e tudo, e aí ele vai pirar quando ele vê o cumprimento da promessa que Deus fez, que tem a ver com a nossa próxima aulinha agora. Então vamos lá. Gênesis 22. Então, quando nós cantamos a música Pai Abraão tem muitos filhos, e muitos filhos ele tem a ver com essa promessa que foi dada aqui. Observemos agora, gente, olha que coisa fantástica. Olha a riqueza de detalhes. Vamos lá. Capítulo 22, verso 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Perceberam uma diferença no nome desse rapaz agora? Lembra que na outro lugar era Abraão e agora é Abraão? Deus mudou o nome dele e acrescentou uma letra do nome de Deus no nome dele. Quando a gente casa, geralmente, as pessoas acrescentam esse nome. Porque você agora pertence a alguém, né? Existe esse costume antigo, e esse costume começa aqui. Então, assim, essa letrinha que aumenta não é assim só para
Mas vamos prosseguir. Verso 2. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Perguntem, quem é o filho mais velho de Abraão? Ismael. Por que Deus fez uma tremenda confusão aqui e falou que Isaque, olha, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque? Deus, será que não sabia que Ismael já tinha nascido? Não é filho de Agar? Filho de invenção humana, né? Deus disse, olha, vou te dar um filho. O que ele faz? Arruma um esquema, conversa com a mulher, topa com Agar e agora Abraão tem um filho, se chama Ismael. Mas Deus está falando aqui, agora toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. O que isso tem a ver com o Senhor Jesus? Isso, então Jesus, ele é o filho unigênito, né? Depois ele vira primogênito, né? Então, tá aqui. Isso aqui, gente, dá pra gente, irmão, dá pra gente esmiuçar melhor e tal. E oferece em holocausto no monte direito. Verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Observemos, hein? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs-lo em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então, o que tem de parecido com o Senhor isso aqui? Daí. Abraão, olha, pega a lenha. Abraão, isso aqui, irmão, se chama tipo. Isso é um tipo do sacrifício do Senhor. Quando a gente estuda regras de interpretação da Bíblia, nós vamos ver que existem várias regras importantes, né? E essa é uma delas. Isso é um tipo. Isso está falando da pessoa de Cristo. Abraão pega o seu filho e pega a lenha e coloca sobre os seus ombros. Por que Abraão não leva essa lenha? Tipificação de Cristo. Observa,
Então, é uma subida, é um monte que eles vão subir e quem leva a cruz? Quem leva a lenha? O filho. E eles sobem como? Juntos. Eles sobem juntos. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou seu filho Isaque, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Qual é a diferença de Isaque e Cristo? Deus, na hora de matar o seu filho, ele matou mesmo. Porque ele representa, sabe, daqui na frente vai aparecer, olha, aparece um cordeiro. E esse cordeiro é morto. Gente, sério demais. Verso 12. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças mal, porquanto agora sei que temes a Deus e negaste teu filho único. Teu filho único. Deus insiste nesse negócio que Isaac é o filho único. Mas já tem Ismael. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Então, olha que bênção, que coisa fantástica. E vem o Senhor Jesus do mesmo jeito. A Bíblia vai nos dizer que Deus agradou em matar o seu filho, em moer o seu filho. Para quê? Para nos dar vida. Então, observemos os detalhes. E assim, gente, nem ninguém, não tem jeito de escrever uma coisa tão perfeita e excelente, com gap, né, como o povo fala, de 2000 anos. Foram mais de 2000 anos o que foi escrito para que se cumprisse lá na frente em Jesus Cristo. Então, essa é a riqueza da palavra de Deus, sabe? Que Deus nos leve a perceber e a ver o quanto ela é fiel, o quanto ela é verdadeira. Eu acho fantástico tudo isso, sabe? Quando Jesus nasce, e isso é uma questão muito colocada pelo diabo, que todos são filhos de Deus. Mas já não teve Adão lá atrás e tal? Por que que Jesus é o único Filho de Deus? É o unigênito Filho de Deus, né? Por que ele é unigênito? Por que Deus não considerou Adão, Eva, Enoque, Elias, esse povo todo? Davi? Deus não considerou nenhum desses grandes homens como filho dele. E ele precisou dar o seu filho. Por isso, irmãos, Deus faz aqui, nesse texto, ele faz vista grossa para o filho que Abraão já tinha. Se Abraão já tinha um filho que não era de Deus, que não era da promessa de Deus, esse filho, ó. E esse filho depois serviu para maldição. Não nasceu dentro do casamento. Não nasceu dentro da aliança. Não foi o que Deus havia dito. E aí nós temos as 12 tribos de Israel e nós temos as 12 tribos de
Ismael, que hoje é o povo do Islã. Se você pegar lá, você voltar um pouquinho aqui, não, para frente, eu acho, você vai ver que são 12 os filhos de Ismael, de mesma forma que são 12 os filhos de Jacó. Tudo uma imitação. Sim. E totalmente adoecido esse povo, que é o povo hoje da religião do Islã. Eles são filhos de Abraão. Eles são irmãos de Isaac. Meio-irmão de Isaac. Só porque Isaac é da promessa de Deus e Ismael não. Vamos lá. Quando estuda a história, vê o desenvolvimento na Bíblia desse povo, Nebaiote e não sei o que, vai ver que esse povo vira contra Israel desde que o mundo é mundo. E são filhos de Abraão, de Abrão. São filhos de Abrão, também da mesma pessoa. Vamos lá. Prosseguindo aqui meio rápido. Capítulo 24. Nossa, tinha que ler muito. Mas isso aqui é lindo demais, é muito fantástico. Verso 1. E era Abraão já velho em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Verso 2, capítulo 24, 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o seu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Bom, até aí. Aqui agora, Abraão, que nós vimos no nosso tipo, ele estava fazendo o papel, ele é Deus, e Isaac é o seu filho, que seria, no nosso tipo, Jesus. Bom, aqui está falando para esse servo, que é o Espírito Santo, que tem ação sobre tudo e sobre todas as coisas, para que ele vá e encontre uma mulher para o filho dele. E aí ele fala: olha, mas e se a mulher não quiser vir? O filho seu pode voltar lá? Ele fala: não, também não pode ser assim. Então vamos seguir. Vamos ver aqui. Verso 8. Se a mulher, porém, não quiser vir seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças tornar a meu filho. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. Olha que interessante. Toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos para a cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus meu Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência com o Senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, as filhas dos varões da cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba,
e ela disser, bebe, e também darei de beber aos seus camelos, esta seja quem designaste ao servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu canto sobre o ombro. E a donzela era muito formosa, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou-se o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou água para todos os seus camelos. Eu não me lembro, talvez os irmãos me ajudem, paizinho. Quantos litros de água bebe um camelo mesmo? 40 litros. Bom, gente, eu acho isso fantástico. Por quê? Senhor? 80 balde. Gente, então aqui está a característica da igreja. Aqui está a característica do tipo de gente a qual Cristo se relacionará daquela forma que nós vemos em Cântico dos Cânticos. Servos que estão dispostos a servir. Então, o baldinho, 5 litros. O camelo bebe, cada camelo bebe 40 litros. Porque, observe, essa mocinha não foi sujigada, tirada dos camelos, para que você possa conhecer um cara massa que eu vou te apresentar. Não é? Para que você possa usufruir das bênçãos do Abraão. Não foi assim. Ele propôs e Deus levantou e colocou essa mulher na vida desse irmão aqui, que é o Eleazar, que no nosso tipo aqui é o Espírito Santo. Deus, irmãos, fez exatamente isso. Deus, ele teve seu filho, aconteceu lá no 22, não foi? Só que Deus pega, coloca nos ombros de Jesus a cruz, ele caminha, sobe. No caso de Abraão, não precisou matar, no caso de Deus, Deus mata. E aí depois aqui, um servo que estava acima, que estava sobre todas as coisas de Abraão, vai buscar uma noiva para o seu filho. No nosso caso, Jesus, no caso de Jesus, ele morre, vai para o céu e Deus manda uma pessoa que está acima de todas as coisas trabalhar e lapidar essa noiva e levá-la para o seu noivo. Para que tenha aquele relacionamento de cânticos de Salomão, de cantares. Gente, então é isso que está acontecendo. Sabe? Hoje, o Espírito Santo está aqui procurando essas pessoas que são como essa senhora aqui que nós acabamos de ver. Nós iremos ler um pouco mais, mas acho que já está na hora do nosso intervalo. Deixa eu ver. Versos 62 a 67.
Olha aqui, verso 62. E Isaac, então nesse inteirinho que acontece, a Rebeca vem, a noiva vem para o seu noivo, olha só. E Isaac, ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lairoi, porque habitava na terra do sul. Isaac saía a orar no campo sobre a tarde. E levantou os olhos, e eis que olhou, e vinham os camelos. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac, e lançou-se do camelo. Sabe aquela cena de filme linda, maravilhosa? Ela vê essa noiva, essa Rebeca, essa pessoa disposta e louca para conhecer, não só para conhecer as bênçãos e desfrutar do que Abraão tinha, porque ela nem sabia quem era aquele que estava trabalhando a vida dela. Quando ela vê Isaac, ela que está montada no camelo, tá? Ela pula do camelo e vai ao encontro de Isaac. Certo? Olha, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Olha que fantástico, gente. Será que nessa viagem ele não teria visto tantos varões vindo, tantas pessoas indo e vindo? Mas quando ela vê Isaac, ela o reconhece como? E o servo disse: este é o meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. Na hora, sabe? Gente, então, por que no início do livro de Mateus está escrito filho de Davi, filho de Abraão? Porque o ministério de Cristo está relacionado principalmente à vida dessas duas pessoas. E será dessa forma. E é desse jeito. Glória ao Senhor por isso. Capítulo 25, verso 5. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Até aí. Ele teve outras mulheres e teve um monte de filhas, que foram tudo problema para ele. Você vai ver Midianita, né? E, porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Deus deu tudo o que é dele para o Senhor Jesus. Lembra lá que nós lemos na nossa aula passada? Nós nos tornamos herança para Cristo. Nós somos herança que Deus deu a Cristo. Os filhos são herança do Senhor. Gente, então assim, mais uma vez, para a gente concluir, aliás, isso precisa virar verdade em nós. Se nós não vemos Deus desse jeito, se nós não temos encarado o Senhor como Ele está, gente, não adianta, não existe escola de líderes. Não existe vida cristã na base do intelecto. Intelecto não funciona para nada. O que funciona é prática, é fazer. Não importa o quão intelectual eu seja. Se eu não vejo, se eu não toco, não adianta nada. Sabe?
Então isso aqui precisa virar realidade nas nossas vidas. E esse é o nosso intuito aqui. Vira líder de Deus quem toca verdade de Deus. Quem aprende até discursar, aprende a fazer uma série de coisas e não tem vida, não vira líder, vamos colocar assim, de Deus. Então, nosso propósito é que nós possamos viver, tocar de verdade, sem mentir. Obrigado. 5 minutos, agora a gente volta.